Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las. Para que em vós comece, em vós termine tudo o que fizermos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei. Aqui Tiago Bruno, missionário jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Viralizou nos grupos de WhatsApp e também em vários jornais um folheto lá da Paróquia do Carmo, em Itaquera, zona leste de São Paulo, do senhor padre Paulo Sérgio Bezerra. Eu já fiz até 2 vídeos aqui a respeito desse tema. No entanto, chegou até mim um vídeo do nosso grande bispo, Dom José Rui, que é um leão na defesa da fé, e ele dá uma resposta a todos os padres que estão aí adeptos à teologia da libertação, adeptos às ideologias comunistas. Então eu queria trazer este vídeo justamente porque é uma grande resposta aos padres que ficam fazendo politicagem partidária nas igrejas, aos padres que querem se candidatar, porque muitas vezes já esqueceram do seu chamado. Aliás, nós podemos até falar se tem chamado realmente, se tem vocação realmente para o sacerdócio, porque o sacerdócio é uma grande vocação, assim como o matrimônio também é. Então, meus irmãos, nós precisamos mostrar, escancarar aos católicos o que Dom José Rui falou, que é uma grande resposta aos padres comunas aí. E também depois eu quero trazer aqui o que o próprio Código de Direito Canônico, lá no número 287, no ponto 2, ele vai nos orientar a respeito dessas situações, porque quando um padre começar a defender essas situações, nós precisamos levar o Código de Direito Canônico e mostrar, olha aqui, o senhor está enganado. Viva a sua vocação de sacerdote, o senhor é padre para nos dar os sacramentos e não para ficar com ideologias dentro da igreja. Primeiro eu vou colocar a postagem que viralizou aí nas redes sociais da Paróquia do Carmo lá de Itaquera. Presta atenção. Esta foi então a imagem que viralizou nos grupos de WhatsApp e nos jornais, aí nas publicações, nos portais. E agora eu quero colocar neste vídeo a resposta de Dom José Rui. Preste atenção. Um sacerdote é ordenado, se torna padre para isso, para celebrar os sacramentos, para apontar o caminho do reino dos céus. Sacerdote não é ordenado para ser líder sindical, para ser político, para ser engenheiro, advogado ou economista. Sacerdote é ordenado para ser padre, para fazer o pão vivo descer do céu. Não é para outra coisa a gente tem em qualquer rua, em qualquer esquina. A estes bons padres eu louvo a Deus. Por estes bons padres, eu bendigo a Deus. A estes bons sacerdotes, eu agradeço a Deus. Pelos maus sacerdotes, eu rezo a Deus, pedindo que lhes converta, que deixem o caminho das ideologias. É ano político e a Igreja Católica não tem partido político. Que deixem as campanhas de lado e vivam para Cristo. Porque o critério do cristão é Cristo. O critério do cristão não é o mundo. O critério do cristão é somente Cristo. Pois bem, meus irmãos, esta é uma grande verdade que muitos se esqueceram ou muitos taparam os olhos. Obviamente, nós precisamos de bons católicos, homens leigos de fé,
que são católicos devotos, para defender as verdades católicas na política. A igreja não é contra isso. No entanto, a igreja nos diz, no Código de Direito Canônico, número 287, que padres não podem filiar-se a partidos, a sindicatos, a não ser com a autorização do bispo para o bem comum. No entanto, meus irmãos, hoje não há mais a necessidade, neste mundo de hoje, de padres serem políticos. Não há. Hoje nós temos bons católicos, homens de fé, para defender. Obviamente, muitos não querem se misturar com a sujeira da política. E tá tudo bem. Mas os padres, nós precisamos dos padres para nos dar os sacramentos e não para fazer campanha ou para usar os folhetos ou as coisas da igreja, a missa, para usar da Santa Missa, fazer da Santa Missa um palanque político. Então, olha, fica aqui toda a minha consideração a Dom José Rui, que é um dos grandes bispos que nós temos no Brasil. Se você não o segue, siga lá, Dom José Rui. Ele é um grande bispo, defensor da fé, assim como Dom Adair e tantos outros. Então, queridos irmãos, fica este ensinamento para nós. Se caso aí na sua paróquia o seu padre que usa um anelzinho preto de coco, de tucum, começar a fazer politicagem, então você pegue, mostre esse vídeo a ele, ou leve o Código de Direito Canônico, pergunta a ele, padre, o senhor tem um Código de Direito Canônico aqui na paróquia? Ele vai falar, porque tem, a paróquia tem que ter. A tua paróquia vai ter um Código de Direito Canônico, vai ter um catecismo da Igreja Católica, isso aí toda paróquia tem que ter. Provavelmente vai ter. Daí, vamos ler junto a partir do número 285, mas principalmente o número 287, lá no ponto 2. Então, padre, o senhor não pode afiliar-se, fazer propaganda a partido político, a sindicato, nada disso. A igreja não tem partido, a igreja prega a verdade e o ensinamento de Cristo. O senhor não pode se afastar disso. Então não use o púlpito da igreja para proclamar as suas ideologias. Aliás, você pode falar, se eu podia até pôr fogo nesse anelzinho preto aí, de tucum, que é o grande sinal da teologia da libertação, eu devia pôr fogo nisso. E começar a viver o seu sacerdócio pela salvação das almas e esquecer esse negócio de ideologias dentro da igreja, que a nossa comunidade iria ficar muito, mas muito melhor. Então, nós temos que fazer isso nas nossas paróquias. Tá bom, meus irmãos? Não se esqueçam de dar uma passadinha na nossa livraria, as nossas promoções da Bíblia e também dos livros de Santa Idelgarda. Salve Maria Imaculada e que viva Cristo Rei!